Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vir de novo por aqui pra gente conversar sobre 5 livros que deveriam virar filme. Enquanto a gente tá aí nessa época, período do ano de premiações, principalmente de filmes, decidi que seria muito legal fazer uma lista com 5 livros que eu acho que seriam ótimos filmes se virassem, né? Se fizessem essas adaptações bem feitas, é claro. Porque infelizmente a gente sabe que tem certas coisas por aí que a gente finge que nunca foi um livro, para não estragar, né, as nossas lembranças maravilhosas com essas histórias. Mas, partindo do princípio de que fariam ótimas adaptações fiéis às histórias, na medida do possível, separei 5 livros que eu acho que seriam muito legais de ver nas telas. Alguns com bom humor, outros nem tanto, e algumas fantasias aí que eu fiquei muito apaixonada quando li elas, tá? Então vamos começar por um romance, que romance é sempre sucesso, ainda mais esse aqui, que seria A Vergonha, da Brittany Cherry. Todo mundo que me acompanha por aqui já sabe que eu leio tudo que essa mulher escreve, né? Vou acompanhando enquanto dá, na medida do possível. E Vergonha foi um dos livros que eu mais gostei, assim, dela. É um dos meus favoritos, e isso que eu já li muita coisa dessa autora. E foi um livro que me emocionou demais. Então é uma história que traz personagens cheios de problemas, de traumas para superar, e uma personagem específica, a nossa Grace, que tem não é um simples trauma, né? Ela passou por muitas perdas aí durante a sua vida, numa época em que ela desejava muito ser mãe, e então mesmo não sabendo, né, não podendo me identificar com ela nesse sentido, ainda assim me identifico e pude sentir nas páginas com a escrita da autora a dor de uma mulher que, muito por pressões da sociedade, dos pais, ela tinha essa coisa de tenho que ser mãe, e mesmo passando por perda atrás de perda, ela seguia tentando, mesmo quando já estava claro para ela que eu não seria da maneira que as pessoas acham que deveria ser, e isso estava trazendo algo ruim para ela mesma, né? Porque imagina seguir a vida dessa maneira. Mas não vou falar quantas perdas ela teve, mas a experiência dessa leitura, vendo o sofrimento dessa personagem, vendo a forma que ela vai se conectar também com o personagem masculino, a maneira que a construção dessa relação foi feita de uma maneira muito cuidadosa, assim como os problemas de uma família de cidade pequena, muito religiosa, e que tem que enfiar os problemas debaixo do tapete para seguir em frente, como se isso fosse o mais importante, enfim. Então, muitas coisas discutidas aqui, né? Fé, família, a mulher em si. Então, foi um romance que eu fiquei muito apaixonada, e eu acho que se a história seguisse fiel numa adaptação, valeria super a pena e seria um filme muito bom, e eu com certeza assistiria. Agora uma fantasia, Tinta, Sangue e Irmã Escriba, da Emma Thors, eu acho que é assim que diz o nome dela. É uma fantasia que eu li, uma das últimas do ano passado, de 2025. É uma fantasia muito bem construída, bem escrita, que gira principalmente em torno da relação de duas irmãs, uma irmã escriba, uma irmã que sente a magia, e outros personagens ao redor delas que também vão ter seu papel muito importante nessa história. A perda de um pai, e essas mulheres, essas irmãs tentando se encontrar, entender tudo o que estava acontecendo e entender o que foi escondido delas praticamente a vida inteira. É uma fantasia que tem umas pitadinhas aí de relações familiares, tem uma pitadinha de romance ali no final também, mas gira principalmente em torno desses personagens que vão tentar se desconectar dessas famílias que esconderam coisas deles a vida inteira, uns mais do que os outros, uns mais prejudiciais do que outros, e
E essa coisa da magia de escrever livros com sangue, eu achei fantástico. Eu adoro histórias que trazem questão de livro, de literatura. Isso aqui faz muito bem e de uma maneira bem escrita. Então, essa história, essa magia, ver seria muito bom de ver também. Acho que daria super certo se fosse bem feito. Uma outra fantasia também, essa aqui é uma duologia, mas eu vou mostrar só o Divinos Rivais, que é o primeiro livro, é da Rebecca Ross. É uma fantasia, como eu disse, tem deuses, tem máquinas de escrever muito potentes, que não precisam nem de correios, e um romance muito bem construído em 2 partes. E aqui nesse primeiro livro um pouco mais do lado humano, no segundo livro um pouco mais sobrenatural, questão dos deuses realmente, de uma guerra que tem monstros e tem pessoas, tudo misturado aí no meio, tentando sobreviver. 2 lados, né, opostos. E esses 2 personagens, inclusive, vão, em certo momento, estarão em lados opostos, mas não por vontade própria. Então, eu achei sensacional. Eu achei sensacional esse livro. É um romance muito bem feito, uma fantasia muito bem feita, que a autora soube dosar muito bem. Aqui uma questão de construção dos personagens, e no segundo livro a coisa pegando fogo realmente, e muita guerra e muita gente, né? Muita coisa acontecendo. Então a autora soube balancear, e seria uma adaptação muito boa também, porque tem todos os elementos, né? Questão de personagens, questão de ambientação, da questão da fantasia em si, né? Então acredito que daria super certo e seria muito incrível. Inclusive, né, quando vê até, talvez já tá acontecendo por aí, a gente não sabe. Esse aqui é um livro mais antiguinho, que era da época das distopias, que estava sendo distopia uma atrás da outra, muitos filmes saíram, muitas adaptações. Esse aqui, infelizmente, não foi feito, fiquei chateadíssima, porque foi a que eu mais gostei até, que foi Legend, da Mary Lou. É uma quadrilogia, porque ela publicou um 4º livro depois, alguns anos atrás, mas a trilogia em si foi muito bem fechada, foi uma história muito bem construída, uma distopia nesse mundo, né, que expõe muitas questões também sociais, como toda distopia, né, e que vai juntar 2 personagens fantásticos que estão dispostos a lutar e dispostos a praticamente, né, algumas coisinhas aí que vão acontecer ao longo da história, mas que é um universo que foi, apesar de ser distopia, eu consegui enxergar uma coisa um pouco diferente das outras, porque eu gostei da construção dos personagens, da questão da tensão que vai sendo feita com a June, com o Day, se conhecendo, entendendo os problemas do Estado, o que eles estavam fazendo que não deveria ser, né, prejudicando certas pessoas que ficavam à margem, como sempre, e depois a guerra em si, né, eles se rebelando. Então foi muito legal, eu lembro que foi muito legal. Inclusive talvez um dia eu releia, mas eu tenho, né, espero que se um dia eu reler essa história eu continue amando ela. E inclusive o 4º livro teve gente que não gostou, eu gostei também, porque foi uma coisa que eu senti falta ali na conclusão, apesar de ser uma conclusão muito bem feita, como eu disse, porque é uma trilogia realmente, ela fez uma trilogia, ficou bem redondinha. Esse livro extra acabou sendo só uma curiosidade para os fãs, para dar uma espiada no que ia acontecer no futuro. Então, também daria filmes, uma adaptação muito interessante, tá? Seria bem interessante de acompanhar também nas telas. E aí, para fechar, eu escolhi um livro que é um romance também, mas é principalmente uma comédia fantástica, que tem romance, mas que foca principalmente na relação dessa personagem principal com a sua mãe e com suas tias, que é Disquite para Titias, da Jessie Sutanto. Enfim, tem um assassinato, tem um casamento para acontecer, e tem essas tias que na verdade não entendem muito bem o idioma e vão causar muitas confusões ao longo dessa história. Então, é um livro pra gente se acabar de rir do início ao fim. A gente tem a personagem principal que no início da história é algo que eu acho sensacional. Ela tinha a Madeline, ela tinha uma certa vergonha, né, da família.
Ela tem essa coisa de, apesar de amar todas as tias né, ela faz parte disso, faz parte dessa empresa de casamentos junto com a família, mas sempre tem um certo receio, uma preocupação, porque, como eu disse, as tias não entendem muito bem o idioma e muita coisa vai acontecer. Enfim, mas ela, ao longo da história, apesar das partes divertidas, ela vai aprendendo a confiar na família. E eu achei isso fantástico, assim, porque tem a parte cômica, mas também tem a parte da família ali, essa questão social, enfim. Então, é um livro que é redondinho, assim, é muito legal. A continuação também é incrível, então se alguém quisesse fazer um filme aí de uma série de histórias super engraçadas e que tem romance também, tem um pouquinho de tudo pra gente se divertir, tipo, né, nossa, é uma coisa maravilhosa. Daria super certo, eu acredito, pelo menos. Eu assistiria, porque eu amo essa história. Inclusive, eu acho que tem um terceiro livro, mas eu não cheguei a ler, não vi se já foi traduzido. Inclusive, eu tenho que dar uma espiada nisso. Mas é maravilhoso, isso aqui é muito divertido, gente. Leiam Diz que tem Patitias, me digam depois se vocês também acham que daria uma boa adaptação, porque eu acho que sim, tá? Enfim, maravilhoso. E esse então foi os 5 livros que com certeza dariam ótimas adaptações, cada um dentro do seu nicho, é claro, e espero que, né, pensando em filmes, porque séries geralmente dá problema, geralmente eles fazem umas cagadinhas, mas filmes com certeza seriam incríveis se seguissem à risca essas histórias maravilhosas, como eu disse, cada um ao seu jeito, mas que merecem, viu? Merecem demais. Enfim, é isso. Essas foram as minhas indicações e me contem aqui nos comentários se vocês têm aqueles livros que vocês leram e pensaram isso aqui daria um ótimo filme. Me digam aí por aqui, vamos compartilhar essas ideias mirabolantes aí de próximos filmes, quem sabe, que a gente pode ver por aí, né? Tem muitos livros sendo vendidos, direitos para adaptações. Alguns viram desastres, outros são muito bem feitos, e principalmente filmes. Mas enfim, eu acho legal essa mistura aí de produções culturais aí maravilhosas, tá? Da literatura principalmente. Tem muito filme, né, que saem as ideias dos livros, muitos que a gente acaba descobrindo até depois que assistiu, então é sempre legal ter essas ideias diferentes. Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês já leram algum desses livros também, e a gente se vê no próximo vídeo. Então curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Até a próxima!